Olá, gente. Bem-vindos à entrevista que vai rolar com a Fábio. Deixa eu só fixar aqui para vocês entenderem. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo da importância da escrita, um pouquinho sobre os livros em versões físicas. Então, como vocês podem ver aqui, o Filache também trabalha com livros físicos. E a gente vai falar um pouquinho desse processo literário, na verdade, né? Esse livro aqui que vocês estão vendo aqui é o meu, que é Gritos no Silêncio. E esse é um livro também aqui do Filache. Esse é o meu 17º livro, 18º eu lancei recentemente, que foi o Reflexo. E a gente vai falar um pouquinho de todo esse processo, né? Então, bem-vindos todos vocês que estão aqui. Estou só esperando a Fábia aparecer para poder chamar ela e fazer a live. Basicamente, a gente está falando também aqui da importância da leitura e escrita, né? Como a gente pode estar unificando esses dois palcos, né? Então, a gente está falando um pouquinho de exercitar a leitura. Então, deixa eu... Fábio, aceita aí que eu vou te chamar agora. Voltei. Aê, agora foi. Tá vendo? Pronto. Então Já tô agora... caindo de sono. Eita. Ó, eu tava aqui, aproveitei esse meio tempo, né? E tava dando uma olhada aqui no seu blog, né? Língua e Literatura. E aí eu tenho algumas curiosidades que eu achei aqui bem legal. E eu vou perguntar a você. Tá me vendo? Fábio? E eu acho que é alguma coisa com sinal lá, gente. Fábio? Oi, tô te vendo. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, galera. Fábio? Oi? Eu acho que deve ser alguma posição do sinal dela, gente. Vocês estão me vendo bem aí, né? Pera aí, deixa eu falar com ela. E, tô, tô, eu tô te escutando. Eu tô te escutando bem. Eu acho que é a sua, Fábio. O pessoal colocou aqui. Tenta colocar o celular numa posição melhor para ver. Por aqui tá tudo ok, né, gente? Aqui no Filache. Estão conseguindo me ver perfeitamente, né? Peraí. Sumiu a imagem, né? A Fábio de novo. Tá bom? Vamos fazer assim. Deixa aí que a Fábio vai voltar. É algum problema de conexão com a internet dela, entenderam? E aí tá dando essa interferência. Tá vendo? A galera tá confirmando aí. Se vocês estão me ouvindo bem aí, então manda aí um legalzinho, alguma coisa, pra gente poder olhar aqui. Mas eu tenho certeza que a internet de lá, aqui tá tudo ok. A gente não tem essa interferência, não. Bom, gente, para vocês que estão aqui, sejam bem-vindos aqui ao Filache, né? Que sintam-se abraçados aqui na página. Nós trabalhamos com um processo de construção de livros físicos, que são esses modelos aqui, né? Esse é o meu livro, como eu comentei anteriormente. Esse é o meu 17º livro, Grito no Silêncio. Eu sou o diretor da página, o Rafael. Então, a gente é um grupo de 9 escritores aqui na página. A gente trabalha com orientações, com indicações de editoras. Agora, a gente está tendo uma parceria com a Amazon e com a Kindle. Então, a gente está trazendo essa proposta para unificar as escritas. E agora eu vou chamar a Fábio para ver se está tudo ok agora, tá bom? Para a gente poder iniciar aí e trazer essa proposta para vocês aí. Fábio, Agora vai. agora vai, né? Agora vai. Às vezes é só a posição do lugar. Não, Bom, é a Fábio, internet aqui. Muita gente estava conectada. Eu desliga, desliga que agora eu tô online. e aí agora foi, né? Agora vai. Tá bom. Ó, então, gente, como eu tava falando aqui para vocês, gente, a entrevista com a Fábio, né? Ela também é professora. Para quem não me conhece, eu também sou professor de língua portuguesa e redação. E é legal, né, conversar com colegas também, professores, e a gente discutindo um pouco da importância da leitura escrita, né? E aí vem aqui a primeira pergunta para a Fábio. Aí, Fábio, fala mais um pouquinho sobre quem é a Fábio, para a galera que não te conhece, para o público aqui do Filastro também que não te conhece. E aí vai ser legal. Parece que a internet agora deu certo, a galera tá gostando. Agora vai. E aí, comenta um Agora pouquinho vai. sobre quem é a Fábio. Ah, legal.
primeiro agradecer aí a você me convidar aqui, é um super prazer estar aqui Imagina, no Pilate com você, que é um projeto super legal de apoio aí aos imagina. escritores novos, né? E agradecer a galera que tá aí. Eu tô vendo já um monte de gente legal que eu conheço. A Rose, o Daniel, tava com saudade de você, cara. Ainda bem que você tá aí. Um monte de gente legal, que bom. Então, a Fabiana é isso aqui, assim, né? Essa coisa, assim, essa erupção total e eterna e sempre. Na verdade, vamos assim, vamos para o lado mais técnico, né? A Sim. Fabiana entrou lá em 1900 e Guaraná com rolha na faculdade de letras. E assim, no ano que eu entrei na faculdade, já comecei a dar aula, cara. Porque eu Caraca, entrei na universidade pública, né? Porque na época que eu prestei vestibular, eu entrei no Mackenzie. E aí eu falei assim, bom, vou fazer, né? Meu pai falou assim, olha, que lindo que você passou no Mackenzie, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então você começa a trabalhar. E aí eu comecei já a dar aula, e só que aí logo depois saiu a listagem da USP, e aí eu larguei mão do Mackenzie e fui para a USP, por questão financeira, né? sei como é. E aí eu terminei lá na USP, quer dizer, terminei assim, quase que eu não terminava, cara, porque o curso de letras ele é de 4 anos e eu fiquei por lá por 7 anos, porque Caramba. fiz curso na história, na psicologia, fiz curso em tudo quanto era lugar, não queria mais ir embora. Então, Da essa é hora. uma característica minha, né? De ser muito curiosa e buscar as coisas. E quando eu vejo, eu tô envolta, enrolada num monte de projeto, pesquisando um monte de coisa e tal. Então, já tem um tempinho aí que eu trabalho, que a língua portuguesa é minha ferramenta, né? De eu ganhar Uhum, pão e também, não só ganhar pão, mas é alimento de alma, com porque certeza. a gente descobre a arte, né, que a gente consegue fazer com essa ferramenta tão difícil de ser utilizada, né? E todo mundo usa, desde aqui no Brasil, né, e em outros países também, mas assim, o manuseio mesmo assim é complexo, né? É difícil de usar essa ferramenta. E Verdade. Pegando aí, eu essa morava. fala sua, achei bem legal, Fábio. Não só te cortando, mas só para poder complementar Não, o que você vai dizer. A claro. pergunta é justamente essa. Como começou o seu contato com a escrita? E aí eu percebi que você já estava entrando no assunto, aí eu já lancei logo a pergunta para poder unificar a questão. Então, vá lá, capricha. Cara, olha, meu contato com a escrita foi antes disso aí. Quando, assim, eu tive uma professora no pré, eu tenho contato dela até hoje, que é a tia Marilu, uma Que fofíssima, ela que legal. me alfabetizou com 5 anos de idade. E eu lembro do primeiro dia que eu entendi que P com A formava pá e isso já era uma palavra. Eu Nossa, que lembro legal disso, isso. assim, cara, eu não acredito, agora o mundo se abriu, né? E depois, no primeiro ano, segundo ano, mais ou menos, eu lembro de uma poesia que eu fiz. Então eu tinha uns 8 anos, que era sobre festa junina, né? Nossa, que Olha legal. só, dessa época, tá? Eu falei pro Léo, não sei se o Léo já entrou aí, que o Léo falou que ia entrar. Falei pra ele que eu tava com um chá de quentão, de gengibre, não coloquei pinga, não fiz quentão, tá? Mas assim, a primeira escrita minha foi referente à festa junina lá quando eu era pequena, ou seja, eu sempre escrevi, né? Aí quando eu entrei na faculdade, eu dei uma travada, cara. Porque aí eu comecei a estudar os grandes nomes da literatura e comecei a descobrir a grandiosidade deles e travei. Falei assim, nossa, eu não escrevo nada. Pois é, Daniel, sem pinga por enquanto. E aí eu travei e parei de escrever. E só fui destravar isso depois de uns bons anos que eu saí da faculdade. Aí eu voltei a escrever de novo. E o que impulsionou aí a minha escrita, a minha reescrita aí de uma forma um pouco mais profissional, foi o blog, que é o Língua e Sim, a gente vai falar Literatura. sobre ele. Inclusive, a Leila tá aí também, é uma das colunistas lá, e eu resolvi criar esse blog exatamente para dar aula. Né? Era como se fosse uma extensão da sala de aula. Então, se for ver as primeiras postagens do blog, estão relacionadas às aulas de língua e de literatura, por isso esse nome, né, do blog. Se não Mas me aí eu engano, larguei Fábio, mão, você começou em 2015, não foi? O blog? foi. Eu tinha visto lá, Esse fica, é porque fica umas colunas assim no cantinho,
E aí eu É, olhei e falei, olha, tem o quê? 5 anos, né? E aí eu lembro que você fez uma postagem de 5 anos. E aproveitando essa palavra do blog que você trouxe, e aí você falou da Leila, né? Eu vi que tem, é você e mais 3 pessoas, né? E aí eu vi sim, lá as postagens das garotas. E eu achei muito legal, né? Vocês têm uma frequência muito legal com o blog, né? Muitas visualizações. É uma coisa que eu percebi também bem legal são os comentários. Então, é uma quantidade de comentários consideráveis. As pessoas estão sempre perguntando. O que mais que eu achei interessante foi realmente escrever um desafio. Muito legal esse comentário aí. E aí, o seguinte, além dessa questão de ter uma frequência no blog, vocês trabalham também com outros tipos de gêneros textuais, e eu achei isso bem bacana, né? Não somente as poesias, mas lá eu encontrei contos, eu encontrei crônicas, entrevistas, então é uma coisa assim bem diversificada. E eu achei isso muito legal. E aí veio essa pergunta para mim aqui, que eu achei que casa bem com o que eu ia perguntar mesmo, né? Qual é o público-alvo de vocês lá no blog, né? Porque é um blog múltiplo, é um blog que tem uma questão múltipla muito legal, né? É um blog que você vai e você consegue achar textos para diversos tipos de categorias, de faixas etárias, enfim. Eu vi textos também que vocês colocam animais, textos que vocês descrevem, por exemplo, uma praça, uma lareira, tipo assim, objetos mesmo do dia a dia. E eu acho isso muito legal, porque vocês trazem o contemporâneo, né? Vocês trabalham com coisas atuais. E isso é legal, isso chama a atenção do leitor, porque o leitor ele vai procurar num texto algo que ele se identifique. E quando você coloca sim, coisas do dia a dia assim, é legal porque a pessoa se sente no texto. E é legal a sim. gente fazer uns textos assim. Então, qual seria o público-alvo de vocês aí? Para quem de fato o blog Língua e Literatura escreve? Existe vamos dizer assim, um gênero específico, adolescente, adultos? É uma coisa meio assim, foi intencional essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim? De Como é gêneros, que né? foi isso? Como é que foi essa questão aí de você falar assim, eu vou criar o blog, a gente vai ter as postagens. Quem vai ser o público que a gente está enviando essas mensagens? Seria essa a pergunta. Sim. Então, na verdade, no começo, o blog tinha como público-alvo os alunos, né? E aí ele foi se transformando e hoje em dia o público-alvo é todo aquele leitor que gosta de literatura, de uma coisa mais voltada tanto para a literatura em geral, né, quanto para novos escritores ou mesmo para amantes de livro, né? Então a gente tem várias, ou se não quem gosta mesmo de trabalhar com a língua portuguesa, a gente chegou até de fazer algumas postagens referentes à língua inglesa também, porque a Cris, que é uma das outras nossas colunistas, você também vai fazer live, cara? Essa é a minha gata, a Cici. É a hora dela dormir. Você vê, não sou só eu que sou velha. E aí, ela está nos Estados Unidos, então a gente aproveitou esse gancho para puxar um pouco sobre a língua de lá, né? Excelente. Mas o público é esse, é o que gosta de ler e de escrever, né? Então, agora, nesse ano, a Lu, antigamente, assim, ano passado, a gente focava mais em resenhas, né? A gente fazia Sim. muitas resenhas de livros, das leituras que nós estávamos fazendo e tal. Mas esse ano, eu e a Leila, a gente abraçou um projeto de desafio de escrita criativa. Então, Já ia a falar gente sobre ele. elaborou, nós elaboramos um calendário, e é um calendário que a Leila pegou até no Instagram, que a gente perdeu o endereço do Instagram para a gente dar os créditos, sabe, para a pessoa que criou esse desafio. Só que o desafio dela era diário, era de fazer um tema durante 31 dias. E aí, quem aguenta, gente? É muita informação, demanda muito tempo, é complicado fazer um planejamento mesmo. Eu costumo É, dizer que muito tempo. é melhor a gente fazer assim, isso é a minha opinião. Eu costumo dizer, é melhor a gente fazer algo assim, vamos supor, 1, 2 vezes na semana e ser um conteúdo de fato eficiente, do que você fazer as coisas todos os dias e ficar naquela pressão, não tem que postar, e aí não ficar um conteúdo que você considere eficaz, entendeu? Então isso é legal, isso é bom deixar para a galera também essa dica,
quando vocês estiverem fazendo projetos, o planejamento, nunca trabalhem com planejamento diário. É como se fosse um plano de aula para os professores. Sempre trabalhem com planejamentos ou mensais ou no máximo aí quinzenais. Entendeu? Então, eu, no meu caso, com planejamentos, eu gosto muito de trabalhar com coisas quinzenais. Mas também trabalho com coisas mensais. Anuais não, porque o mundo é um quebra-cabeça, então a gente não pode fazer um plano para um ano, sendo que a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Então, eu gosto de estabelecer pequenas metas, porque eu sei que é algo que vai ser atingido a um determinado prazo, e de lá, no decorrer das informações, a gente vai estabilizando, né? Vai ajustando. E com isso, com certeza. Uma coisa também que eu achei legal no seu blog é que você também trabalha com escritores, né? Então, eu vi a Clarice lá, eu vi textos sobre a cidade sitiada, eu vi vocês comentando também. Tem uma aba de indicações literárias, né? Então, vocês falam de livros e tal. Eu acho bem legal. E aí, com isso, me surgiu uma pergunta que foi a seguinte. Você tem referências literárias? Quais são as suas referências literárias? Com certeza. Antes de responder, ó, acabou de entrar, acho que é o Vanderlei, que está aí pela exclusividade, que é a editora que vai sair meu livro. Agradecer a presença dele Opa! aí. Sejam muito bem-vindos, gente. Então, eu tenho várias referências. Tá dando um pouco de eco, tá dando aí para você também? Oi? Tá um Eco, tá pouco, dando eco? um pouco, mas agora já melhorou mais. Melhorou? Então tá bom. Então, na verdade, eu tenho várias referências, né? Clarice é uma grande referência para mim. A Clarice parece que ela consegue entender o que está acontecendo lá no amargo do meu fígado. Então, assim, Clarice ela é forte é um mesmo. grande ícone para mim. Outro cara, assim, que para mim é um ícone é o Rosa, né? O Guimarães Rosa. Sim, com O certeza. cara de uma criatividade, assim, sensacional. O Tolkien também é outro cara que eu gosto muito, ele é extremamente inteligente. Drummond, eu falo pro meu marido, se é só sorte, que eu sou atemporal do Drummond, né? Porque se nós vivêssemos no mesmo tempo, ia ser difícil. Mas um que vive no nosso tempo, que também é um exemplo para mim, é o Arnaldo Antunes. Sim, com certeza. É um dos também que eu acho bem interessantes. Eu também gostava muito de Augusto dos Anjos. Supostamente, quando eu ingressei mais no ensino médio, né, que aí eu comecei a estudar Clarice. Mas isso, tipo assim, lá na minha escola, eles não tinham um aprofundamento, né? Porque a gente sabe que, hoje, a gente, sendo professor, a gente sabe que existe um planejamento, de que nem tudo dá pra gente abarcar naquele curto período de aula, né? Então, hoje, agora sendo professor, agora trabalhando no planejamento, a gente vê como funciona. E aí você falou sobre a Clarice, achei muito legal a forma que vocês abordaram sobre os livros, né, da Cidade Sitiada, algumas referências que vocês fizeram. E é isso mesmo, a Clarice ela tem essa questão subjetiva. Eu falo muito dos meus alunos isso. Tem pessoas que leem Clarice e que acabam não enxergando de fato a mensagem que ela está transmitindo. Já tem pessoas que leem Clarice e conseguem pegar, sabe? Aqueles momentos de mensagens subliminares que ela coloca. Então, Clarice ela é uma escritora que ela não é uma escritora para ser entendida. Clarice ela é uma escritora que ela deve ser sentida. Então, você precisa tá vivenciando ali o personagem, né? E aí eu achei muito legal a gente falar sobre isso, e eu acho essa pergunta agora aqui fundamental, né? Como você enxerga o escritor em nossa sociedade? Agora mesmo, pautando no papel de escritor, editoras, enfim, como é a sua visão hoje do mercado para o escritor? Como seria isso? Cara, é difícil, viu? É difícil. Eu fico muito feliz hoje de estar com uma editora, né, estar com a Exclusividade, por exemplo, e estar vendo realmente o livro nascer, né? Sim, Porque eu falar para mim mesma assim, eu sou uma escritora, eu sou uma autora, é uma coisa complicada. é uma Porque, construção. além de ser uma construção, financeiramente não tem retorno e é pouquíssimo valorizado, né? Todas as artes no Brasil são complicadas, mas a arte literária, a gente não tem
um costume cultural de leitura, né? Sim. Então, é bastante complicado. Mas eu acho que o escritor, principalmente o escritor literário, é aquele cara que bota a sociedade para pensar. Mas não para Sim. pensar na informação que está aí no jornal, sendo bombardeado o tempo todo, né? Mas pensar em si próprio, Perfeito. É isso mesmo. né? Pensar sobre o universo. Então, o autor das artes literárias, eu acho que ele tem um pouco dessa missão de fazer você se internalizar, de você se identificar diante do universo, né? Até porque para você identificar, para você, vamos dizer assim, se colocar no lugar do outro, você precisa também se compreender, né? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos os problemas, todos nós temos nossas angústias. Você não precisa ser escritor para saber disso. Mas o escritor, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é assim. O escritor ele possui um diferencial. Esse diferencial não é que ele é maior ou melhor do que ninguém. O diferencial de um escritor é que ele consegue usar a sensibilidade de uma forma que ele consiga ajudar as pessoas. Então, isso é legal. É quando você faz um texto e a pessoa comenta lá que se identificou, que gostou do seu texto. Então, esse é o diferencial do escritor. Não é você escrever um poema bonito, é você escrever um poema que de fato toque a pessoa. Faça com que a pessoa fale assim, não, esse poema é muito bom e tal. E esse retorno, ele é legal, né? Eu tiro pela minha caminhada mesmo, né? As pessoas falam assim, Rafael, você é o quê? 26 anos e tal, viveu pouca coisa. Mas não, eu comecei na escrita muito cedo mesmo. Então, tinha assim, começava a escrever aos 12, aos 15 já publiquei meus primeiros 4 livros. Então, eu fui ali aprendendo mesmo durante todo o tempo, vim percebendo que a escrita, ela existe uma demanda muito forte de aprendizado. Então, hoje em dia, Fábio, não adianta você ser uma pessoa que você busque conhecimento e você não saiba transmitir ele. Por isso que muitas aulas, muitos conteúdos acabam fracassando, muitos alunos acabam dizendo que não gostam de terminar as matérias, porque muitas vezes não é o conteúdo, é a forma que ele é ensinado. Então isso é importante, isso eu ouvi de um professor da faculdade, e realmente é isso. Às vezes o conteúdo chega para o aluno de uma forma tão grotesca, tão assim, sabe, acadêmica, que ele não consegue filtrar as informações. A mesma coisa é um texto. Quando a gente sai, assim, me formei, sai da faculdade, você quer falar mais academicamente, você quer ser aquela pessoa alinhada, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai para a vivência, é como a gente falou, a faculdade é uma coisa, a vivência é outra. Quando você vai para a vivência, você vai para a sala de aula, você vai ouvir o seu aluno, você vai ouvir o que ele tem a dizer, ver de fato a sua aprendizagem, é outra. Então, estabelecer teoria e vivência é outra. Então, por isso que muita gente fala assim, eu não gosto muito da matéria, mas o professor é legal. Então, as coisas elas precisam ter um equilíbrio, sabe? Não é o professor que é legal, a questão não é o professor ser legal. A questão é, o professor, ele me escuta. Ele escuta o que eu tenho a dizer, ele me ajuda a pensar. Então, quando você usa essa fala da questão do pensamento, é essencial. A gente está aqui para poder ajudar a pessoa a pensar, ela ver de fato. Não é você dizer para ela o que é certo e errado. É você levar a informação para ela que faça ela pensar, sabe? De fato, ela caminhar com as pernas. Então, é isso que a gente faz. Então, isso é uma coisa muito legal, né? E o seu blog, ele trabalha assim. Então, eu vi seu blog hoje, passei um bom tempo hoje, vi seu blog, revirei, mexi. Então, foi muito legal, foi muito legal. E, inclusive, recomendo pro pessoal, Link Literatura, acessem lá. Inclusive, tá até aqui. Quer ver? Ó lá, ó. Ó lá. Tá vendo? Você que não é mentira minha, ó lá. Eu recomendo lá o blog, ó, Link Literatura. Pois É é. esse Então, mesmo, a gente, mandalinha aí. pois é, ele vai voltar. Aí. Então é isso, ter essa questão do conhecimento, da vivência, né? Pô, muito legal, admiro muito seu Na trabalho, sua verdade, página, muito legal. eu acho que os dois, eles caminham juntos, né? Tanto a parte do conhecimento, de você ter mesmo posse daquilo que você vai falar, quanto a sedução, de você seduzir. Isso tanto na aula quanto na literatura. Para você dar uma Sim, boa aula, você escrever um bom texto.
Porque você só ter o conhecimento e não seduzir a pessoa, você não vai atingir. Vai afastar. Então, Vai dizer que sua aula é difícil, que o assunto é chato, vai afastar. As pessoas vão estar na sua aula com cara de obrigação, entendeu? Vai dizer, ó, só tô aqui porque eu quero botar o meu nome na chamada. É isso que acontece muitas vezes. E o contrário também acontece. Da pessoa só seduzir, se achar o máximo e querer fazer um show. Não ter conteúdo, aquela coisa rasa, e fica ali só papagaiando. Também Verdade. Já vi muito isso. Não leva a nada também, né? De querer então levar tem que ter os só dois entretenimento aí. e esquecer o conhecimento, Perfeito. Tem que ter a mesma coisa assim, de repente. Isso. Por exemplo, a gente vê um pouco disso no parnasianismo, por exemplo, né? Sim. Que os caras, eles faziam aqueles textos super rebuscados, cheio de técnica, de imagem, de rima, aquela coisa Todo preciosista, né? E o conteúdo era um vaso chinês. É verdade. Né? Ou o contrário, às vezes coisa muito profunda. Eu vou usar outra, Manuel Bandeira, por exemplo, as poesias dele são simples, palavras super simples de entender. Ele vai falar de um porquinho da Índia, por exemplo, na infância dele, e aquilo te toca de uma forma tão profunda que você vai lá dentro de você, nossa, quem foi meu porquinho da Índia? Você vê assim, parece que é um assunto que não tem assim tanto impacto, né? E aí quando você vai ver, realmente mexe. Mas aí, Fábio, bem lembrado ter tocado nessa questão da escrita de impacto, que a gente trouxe uma novidade no Filast, então a gente está trazendo aqui em 3 tipos de desafios. O primeiro desafio seria esse, que é o questionamento 1. Esse é um tipo de pergunta que já é, de fato, literalmente um questionamento. Que seria o seguinte. Hoje, a gente percebe muitas páginas no Instagram, muitas pessoas que escrevem, e a gente vai vendo diversos textos, né? A gente vai passeando aí no Instagram, a gente vai conhecendo diversas páginas. Sim. Partindo do princípio que a gente pega uma escrita inicial, uma pessoa que está aí começando na escrita, né? Tem aí mais ou menos aí menos de 1 ano de publicação de página. Qual o ponto que você acha que pode ajudar essa pessoa a melhorar na escrita dela? Partindo da ideia de que ele é um escritor novo, ele está ainda fazendo, vamos dizer assim, as suas 50 primeiras poesias, vamos dizer assim. Então, qual é a dica que você dá para que a pessoa possa melhorar ali no seu processo de escrita? O que você diria para essa pessoa? Leia muito. Estude muito e não desista. Perfeito. Né? Porque, na verdade, assim, eu conheço muitos jovens escritores, não só alunos, mas colegas também. Jovens que eu digo, jovens de escrita, não de idade, né? Uhum. Que começam a escrever e quando você escreve, te dá uma sensação muito boa, cara. Né? Você diz, nossa, eu escrevi isso, que sensacional. Você já começa a se sentir super poderoso, quase que voando, né? E você quer que as pessoas que te leem também sintam a mesma coisa. Só que nem sempre isso acontece. Porque você está no começo, então às vezes é pouco, às vezes não atinge ainda. E aí você se frustra. Porque você se decepciona porque o seu leitor não gostou. Mas não gostou porque ainda falta técnica, talvez. Né? Ou falte você se identificar no seu estilo, no seu gênero. Que nem, por exemplo, eu no começo escrevia muita poesia. Eu tinha um caderno de poesia, assim, escrevia muita coisa. Principalmente na adolescência. Mas agora, com esse desafio de escrita, eu tenho me identificado muito com a crônica. Sim. Então, são momentos também da vida e de escrita, né? Não necessariamente que a poesia é uma coisa que se escreva na adolescência. Não. E agora eu estou me desafiando a escrever, a começar um romance. E o livro que está saindo aí é um livro de contos. Então você vê que a gente vai, eu pelo menos, estou indo nesse processo
de tentar me identificar, ou se não, onde que eu tenho o melhor manejo, ou do que eu gosto mais de escrever, ou me desafiar mesmo, tipo, por que eu não posso escrever isso aqui? Sim, sim, é verdade. E é legal isso porque você busca uma diversidade, né? Você não fica preso somente àquilo. Então, isso é legal. Eu acho interessante, eu tiro por mim também. Eu sempre gostei de. Engraçado que eu tenho mais experiências com poesias do que com contos, mas 90% dos meus livros são contos. Pra você ter uma Pois ideia, é. o primeiro livro de poesia que eu tive foi esse aqui. Então, tipo, depois de 16, sabe? Aí as pessoas ficam assim, entender, as pessoas começaram a me questionar isso. Ah, Rafael, você escreve poesia desde muito novo, você tem, por que não um livro assim? E eu nunca tive essa resposta, porque de fato, não sei. Aí, ano passado, né, eu falei assim, não, por que não? Agora eu vou fazer isso, não é possível, né? Então, é aquela coisa, a gente vai sempre mudando, buscando novas formas de escrever, buscando novos estilos. Eu acho que a ideia é você escrever aquilo que você se sinta confortável. Aquilo que, É. de fato, você transmite o que você gosta. Então, isso aí, para mim, é Inclusive, essencial. falando aí sobre nós que escrevemos e tudo mais, e sei que tem bastante gente aí na live que escreve também, a Expressividade me lançou hoje 2 projetos sensacionais, que é de uma coletânea de poetas e outra que é coletânea de contos também. Então é só entrar lá no Instagram do Expressividade que dá para entrar em contato lá com o Vanderlei. E são 2 projetos assim super legais. Então, às vezes, o que acontece? Você tem o hábito de escrever um gênero literário e você acha que só pode escrever aquilo ali, né? E por quê? Por que se limitar? Para Pois mim, é. por exemplo, vai ser um desafio dar continuidade nesse romance aí. Porque Uhum. o romance, ele exige bastante suor, né? Para você ter uma continuidade de raciocínio ali, precisa ter uma rotina de Sim. escrita, de trabalho. Partindo nessa ideia da rotina, né? Bom, tô pegando essas palavras porque tá fazendo parte da dinâmica. Partindo dessa ideia de rotina, tem aqui, peraí, deixa o Instagram abrir, tem a segunda parte do nosso questionamento, que é o seguinte: hoje você escreve diversas crônicas. Se fosse proposto para você ter um desafio para escrever, vamos supor, eu vi alguns pontos aqui, estou olhando aqui para sua página, estou olhando para cá. Eu vi alguns pontos aqui sobre terror. Então, inclusive, até vi contos da Leila também. A Leila também tinha postado um conto aqui de terror. Então, se fosse para poder escrever assim um conto de terror, não faria um livro, vamos botar um conto. Você faria esse tipo de conto? Você se sente confortável? O que você diria assim de fato? Ó, chegasse assim no mercado editorial e falar, ó, Fabiana, você vai ter que fazer agora um conto de terror. E aí? Como é que seria? Então, você sabe que a gente tem. A gente teve aí nesse desafio de escrita uma semana. Olha aqui, gente. Boa noite, Raul. Essas lives assim de tuts-tuts de madrugada, as crianças foram dormir. Então, a gente teve, quer ver, foi no dia 9 de março, que foi o desafio Escreva Algo de Terror. Cara, na hora que chegou nisso, você, como é que eu vou fazer? A gente tem um grupo que se chama Café Literário lá no WhatsApp. E é um grupo com agora tem umas 60 pessoas, mais ou menos, que gostam muito de ler, né? E na verdade lá tem muitos leitores e alguns escritores. E lá o pessoal diz, Fabiana, lê Stephen King e tal. E eles, cara, e eu falo sempre assim, gente, eu não vou ler Stephen King, porque eu sou muito bunda mole, eu morro de medo. Eu morro Tá de até medo de aqui. assistir filme de terror. Não gosto que os meninos assistam. Aí todo mundo sabe que eu sou bunda mole. Pra terror e pra guerra. Olha lá, Stephen King, tá vendo? Por quê? A Luzia ama Stephen King, que é a nossa resenhista. Ela adora. Eu tô com o livro dela aqui do King pra ler. Ela vai, Fabiana, leu. Ai, Tá falar sempre boa dando noite essas pra Erika aí, que indicações. entrou também. Boa noite, Érica. Boa noite, todo E mundo. aí, no dia 9 de março, eu escrevi.
que se chama O Anel. Esse é terror mesmo, viu? Achei legal esse Mas título, assim, eu vou falar pra interessante, O você, eu tenho Anel. um pouco de medo, um pouco não, muito medo, mas eu gosto de escrever fantasia com uma pegada de terror. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um conto que se chama Lua na Rua, e tem bastante sangue, porque é de lobisomem. Aí tem um outro que eu escrevia numa revista aqui, Sintonia era o nome da revista. E aí acho que era quinzenal, era mensal, não me lembro. E aí a gente teve uma proposta de escrever uma novela. Então ficou 3 capítulos, só que se juntar vira um conto só, que fala sobre Boitatá. E aí tem umas mortes no meio também, é bem sangrento e tal. Dá um medinho assim. Daquele jeito, né? Mas Ó, para assistir. então, Fábio, o nosso terceiro questionamento aqui, cadê? Deixa o Instagram tá bugado hoje, eu tô apertando aqui já umas 10 vezes já e não vai. Acho que vai aparecer agora aí. Pronto, agora foi. Nosso questionamento é o seguinte, na verdade são indicações. Eu queria saber de você. Cinco escritores que você indicaria para uma editora para publicar um livro. Vou deixar você na saia justa. Hoje, vamos supor que Escritores eu... novos? Não, escritores que você conhece. Tá? Que você conhece e que você não conhece também. Que você olhou a página, que você achou interessante. Se fosse para indicar 5 pessoas, você fala assim, ó, não, Rafa, aqui poderia criar um projeto legal e tal, para criar um livro e tal. Quem seriam essas 5 pessoas? Tá. Que estão escrevendo agora, né? Você diz. Trabalho. Você já leu algum texto, enfim. Tá. Bom, então vamos lá. Eu tenho um amigo, um escritor, inclusive eu acabei de ler um livro de guerra dele e consegui ler até o final porque me prendeu muito. Ele é sensacional, que se chama Alex Bitten. Ele escreve Já vi muito, esse nome em inclusive algum ele lugar. Tá no seu blog? tá no blog. Ele é um parceiro Ah, sabia que eu vi em meu. algum lugar? Sabia. Ele é muito, Legal. muito bom. E assim, ele faz uma pegada de romance histórico. Então, a pesquisa que ele faz para escrever é sensacional. Inclusive, ele fez uma live esses dias falando sobre como fazer textos históricos, né? O tanto de pesquisa. O livro meu que vai sair agora também tem uma pegada histórica, assim, porque ele é pautado nos engenhos, né? Lá de Pernambuco e tal. Uhum. E é Então, se fosse difícil. para E ele organizar, fez, né? se fosse para organizar, então seria o Alex. Que tipo de gênero que O ele escreve? Alex. De gênero, vamos dizer assim, Histórico. um romance histórico, certo? O Alex, Isso. romance histórico. Seria o segundo. Isso. Eu ia indicar a Leila, Também porque indico a Leila. ela tá se revelando uma cronista sensacional. Eu dou muita risada com as crônicas dela, ou senão ela sensibiliza, né? São muito legais os textos aí desse desafio que a gente está fazendo. A Luzia vai me matar, mas eu também acho a Lu uma escritora crítica literária, sabe? E eu acho que ela escreve tão bem e ela se trava na hora de escrever literatura. Ela fala assim, não, eu não nasci para isso. Mas ela escreve, ela tem assim uma facilidade de escrita, só que eu acho assim que a gente deveria estimular ela, entendeu? Para ver se ela Aquele empurrãozinho, se ela né? vai. Literalmente, um Precisa. empurrãozinho. Precisa do empurrãozinho. Outra pessoa que escreve Tá muito, dois. estava aí também na live, não sei se ainda tá, é o Pabulos. Deixa eu ver se ele tá O aqui. Pablo. Calma aí. Ele escreve muito bem, ele é poeta. Ele faz uma brincadeira assim com a linguagem, com o jogo de palavras. Ele é ótimo. Inclusive, ele lançou um livro agora no começo do ano. Legal. Então tá, é um escritor ativo, né? Ele já Falta um. escreveu Que agora seria e o o último? Alex também. E agora, como é que eu faço uma vaga para tanta pessoa que eu conheço? Tem você, Rafa, que escreve bem pra caramba também. Mas aí não Não, vale. não vale, eu não conto. Eu tô só como espectador hoje.
Olha, tem uma menina que tá lá no Café Literário, ela é menina mesmo, ela tá entrando agora pra faculdade, tá tentando medicina. É a Vitória Legal. Rios. Qual é o Pensa numa IG menina dela? Você lembra do IG dela? poesia, ela geralmente escreve. Agora, o Insta, você perguntou? Sim. Então, não lembro. Mas eu posso ver e Como é o depois nome eu dela? falo pra Vera Rios, você. né? Vê se você encontra como Vitória Rios. Certo. Ela E ela escreve escreve, muito, viu? ela escreve o quê? Tipo assim, romance? Qual é o tipo de escrita dela? É poesia, né? Poesia? É. Legal. Não, legal. Eu fiz essa pergunta, eu fiz essas perguntas para vocês. Na verdade, é uma brincadeira, mas é uma coisa assim interessante porque não é que eu não selecionar as pessoas, mas é mostrar que existem, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu estilo de escrita. E aí você trouxe pessoas que fazem medicina, pessoas que outras áreas e que também escrevem. Então, essa foi a proposta das perguntas, O entendeu? Alex é contador. O Pois Pabulos é é, contador. tá vendo? Então, isso é legal porque você mostra para as pessoas que você não precisa ser um professor de De letras, letras. entendeu? Você não Não. precisa ser um professor de letras, A você pode Leila, ser ela também. fez gastronomia. Aí, a Leila também. A Leila eu já conheço, né? Então, realmente é algo que a gente vê e é bem legal, porque, como você falou, só dando uma. Entro na Leila, porque eu esqueci de comentar, se eu terminar. Eu gosto da escrita da Leila porque ela tem uma simplicidade, sabe? Ela tem uma simplicidade nos seus textos, ela consegue trazer uma leveza e trazer a informação ali de forma objetiva. Então, eu gosto de escritos É, assim. Às vezes o aluno ele se prende muito a isso, de querer fazer para você um texto com uma linguagem buscar. É. essa linguagem, sabe? A gente conhece. A gente fala assim, a gente tem muitos Sim. alunos e tal, mas a gente conhece quando o nosso aluno está de fato no texto ou quando tem alguma influência. Ou bem quando é cópia, né? A gente já sabe. Então, É. então a gente consegue, a gente tem essa percepção. E eu acho isso muito legal, porque a gente vê diversos escritores com profissões diferentes, porém, tem ali uma afinidade com a escrita. Eu conheço pessoas também que trabalham com a área de enfermagem, A Mari estava aí também, ela tem vários livros já, e ela é engenheira, né? né, A poesia por Ju, você. que a Ju entrou agora, a Ju Valengo, ela também tem um Insta literário e ela agora está fazendo para a OAB e Hum, ela é resenhista também. Ju, deixa eu ver aqui. Ela Ah, achei. acabou Ela de tá na entrar. live, ela tá aqui, né, Ju? Ela tá na live. Ela também era Ah, da colunista hora. lá do Língua. Tá vendo? E aí você vê, né, mais uma vez isso, né, em outra área, mas é uma pessoa que tem uma afinidade com a escrita. E eu acho isso Sim. importante, sim. Eu acho legal, particularmente falando, eu acho legal uma pessoa estar numa área distinta, porque ela tem uma visão diferente. Então, se você faz uma pergunta para um professor de letras para ele analisar um texto, ele vai, claro, fazer uma coisa mais detalhada. Se você pede, vamos supor, Cortou o som. cortou? Voltou? Agora eu tô te ouvindo. Pronto. Eu disse que se você pega duas pessoas distintas, um professor de letras e um profissional de uma outra área da saúde, enfim, e aí você dá um texto para eles analisarem, você vai ver o mesmo texto com análises diferentes. E ali Sim. você percebe que são percepções mesmo. Então, independente da área que. Isso agora é para a galera também que está ouvindo a gente. Independente do que você esteja fazendo, se você tem o seu apreço pela escrita, você deve sim continuar escrevendo seus textos, Não não entrando desista. naquela. Isso, não entrando naquela questão de, não sei se vai estar bom e tal. Cara, se o texto é um texto agradável para você, é um texto que você faz e você se sente bem, é aquilo, sabe? A Ah, grande outro que questão estava é na que. live aí logo no começo, Sim. não sei se ele ainda tá, é o Daniel. Ele trabalha com biológicas. Ele dá aula de biologia e na universidade e faz exames.
de sangue, enfim. E, assim, ele foi o primeiro cara que eu consegui escrever em parceria. Porque eu acho escrever em parceria uma coisa extremamente difícil. Porque Demais. são pessoas muito diferentes, com São mundos ideias muito diferentes. diferentes, estilos diferentes. E o Dan foi o primeiro cara que eu consegui escrever junto, sabe? Ele, vamos escrever um texto? Vamos, qual o tema? Eu disse, sei lá, nem lembro qual era o tema. E eu disse, tá bom, então você escreve um texto, eu escrevo outro. Ele, não, vamos escrever o mesmo texto. Eu, não vou conseguir. E ele que conseguiu me fazer escrever em dupla, né? E é um cara de Legal. biológicas. Tá vendo? Diferente, né? É você juntar letras e biologia. Se for por esse lado. Né? Da E você hora. vê, eu da letras tinha até um preconceito nisso de escrever junto, né? Porque a gente fica com aquela coisa purista e tal. E ele, É verdade. não, junta tudo, junta uma experiência aí, se explodir, explodiu e tá bom. Esse pé atrás, né? Vamos dizer assim. E realmente é verdade mesmo. É legal que a Ju botou aqui, escrever junto é difícil demais. Realmente, Ju, escrever junto não é fácil. A gente escuta assim, é só juntar o texto e pronto. Não é só isso. Eu acredito que tenha Não. que ter uma conexão com o texto, sabe? Então, quando você vai escrever junto, vamos escrever um texto junto, beleza. Você tem que trazer um tema que seja assim, conectivo, vamos dizer assim, para os dois, sabe? Informação para escrever ali. Então, a gente tem que trazer assuntos que seja equilibrado para os dois. Então, isso é muito legal, porque aí sim o texto começa a fluir. Independente da área que a pessoa esteja, ela precisa ter uma afinidade com o texto, né? Ter uma ligação. Acho que trata isso. É você ter ligação. Por isso que tem pessoas que gostam de escritores, tal, e tem outras que não gostam, porque não tem aquela liga, não tem aquela ligação. Às vezes você pega um escritor aí, deixa eu ver, da minha época você começa a criar ali uma afinidade, é um trecho mais infantil e tal, mas é aquilo que vai te confortando. Aí quando você vai passar para o ensino médio, aí você já recebe logo a Semana de Arte Moderna. Aí já entra Guimarães Rosa, José Alencar, Clarice Lispector, já entra toda aquela galera, aí você fica assim, calma, peraí, como assim? Entendeu? Então, por isso que a semana é dividida em 3 etapas, né? Então, a gente vai vendo essa ligação, essa junção com a escrita, a gente percebe a importância. Então, nunca desistam por essa questão de dizer assim, eu não sou da área de letras, eu não sou um escritor profissional. Mas você é um cara que Não, eu escreve. acho que é importante, Entendeu? não importa a área, mas é importante você ter domínio da língua. Sim, isso é. Isso é importante. E ter base e espelhamento em um ou outro escritor que você goste e tal, né? Mas não precisa saber de todas as escolas Um expert, né? literárias. Não. Já pensou? Isso Pois é é. legal, Aí mas você. não tem Não, é necessidade. isso. Você quer ver um exemplo mesmo? Tipo assim, parnasianismo, surrealismo, neoclassicismo. Então, sabe, não precisa. É uma informação boa, mas não é aquilo que vai de fato determinar algum impacto na sua escrita, sabe? É mais para conhecimento mesmo. Então, e assim, a gente Mas é também sempre vai importante aprendendo, saber né? manusear a língua da mesma forma que, por exemplo, um carpinteiro precisa saber a diferença de um prego e um parafuso. Os dois Claro. grudam ali a madeira, mas o que você vai precisar? Você vai precisar do prego ou do parafuso? Né? Dependendo da situação, é um ou outro. E a mesma coisa, você de repente entender o porquê de um conectivo X ou Y ali naquele momento. Nossa, mas a análise sintática é muito chata. É É chato, puxado. eu não gosto. Olha só, eu vou agora falar. Eu sou professora de língua portuguesa há vários anos e eu não gosto de gramática. É chato. Acontece. É Acontece, chato. sim. Eu costumo falar para os alunos que a matemática da língua portuguesa é a gramática. Com É muito certeza. exata. Não tem Com como você certeza. fugir daquilo. Aquilo é aquilo e acabou. Né? Eu não sei se Aí ainda tá assim, Fábio, só dando uma.
Só Na dando literatura uma você consegue complementada, voar. sim. Antigamente a gente tinha uma distinção entre gramática e literatura. Então, hoje ainda você vê a distinção, porque aqui em Salvador, por exemplo, é uma professora só, sabe? Ah, sim. Poucas escolas que eu vejo, por exemplo, ó, aqui é professor de português, aqui é professor de redação, entendeu? Na última escola que eu trabalhei, foi assim, por incrível que pareça, lá eu era só redação. Tinha uma professora de português, então lá eu era literalmente só redação. Eu trabalhava com os gêneros textuais, né? Entrevista, crônica e tal, poema, era isso aí. E a outra professora de português trabalhava com a questão da gramática, substantivo e tal, blá blá blá. Então, tinha essa separação. Mas hoje em dia, de modo geral, é basicamente uma pessoa só, entendeu? Só que eu acho Sim, que tem essa. Eu acho que acaba tendo essa separação por causa do excesso de conteúdo, que é muita coisa. é. Na verdade, está tudo em conjunto, né? Realmente é muita coisa É, e é bem é extenso. que a É literatura, extenso. eu vejo a literatura como, na verdade, um veio artístico, né? Sim. E a língua, ela é uma expressão cultural, assim como a literatura também. A Roberta, eu vou explicar quem é a Roberta. A Roberta é minha comadre. Só que, assim, a gente se conhece desde os 6 anos de idade. Ela estudou com a tia Marilu também. Por isso que ela Eita! veio e falou assim: eu já sabia que você não gostava de gramática. A gente estudou junto, assim, a vida inteira. Né? E, assim, Tá sabe vendo por que aí, que eu não gosto de Roberta? Ela teve a gramática? Porque a minha confirmação. memória é muito ruim. Então, assim, eu só decorei análise sintática porque eu dei aula por muitos anos de coordenadas e subordinadas. Aí eu acabei Eu decorando. te entendo, eu te entendo. Eu te entendo, eu te entendo. Realmente eu te Mas entendo. eu gosto mais da literatura mesmo. Eu acho que a literatura ela é mais livre, né? E ela deixa você criar mais para você fazer uma boa literatura, artística mesmo. Você precisa ter domínio da ferramenta que é a língua. Não tem como Claro. É um discutir isso. equilíbrio. É um equilíbrio. É um É. equilíbrio. É por isso que muitas vezes, assim, isso eu falo de uma coisa que é real mesmo, na escola mesmo que eu trabalhava. Tinha alunos que falavam assim, professor, eu tiro nota, vamos supor, um 8 em redação, mas aí quando eu vou para gramática, eu tiro 2, 3. Então, tipo, o que tem que ficar claro ali para aquele aluno é que, claro, a questão gramatical também conta, mas só que a redação, ela é performance. Então, às É. vezes, Fábio, você se dá com alunos que eles têm uma dificuldade na gramática, mas quando vai para a apresentação de um trabalho, vai apresentar um cartaz, vai apresentar sei lá, um seminário, ele é bom, sabe? E aquilo ali Sim, você tem que pontuar. Por mais que você saiba que ele tem aquela lógico. dificuldade na gramática, se você tá vendo que ele tem o domínio do assunto, que ele estudou, que ele sabe interpretar, ele tem aquela, sabe, aquela coisa, aquilo também é pontuado. Então, às vezes, a gente mesmo Não, acaba se enganando, né? Às vezes a gente se engana, a gente muito acha mais que tá. é O isso. cara saber o que é uma oração coordenada ou uma subordinada não é legal, mas assim, saber ali quando você precisa usar uma coordenada, onde tem muitas vírgulas ali e sequências de ideias, ou quando você quer subjugar a sua ideia usando uma subordinada, aí isso é importante, Com certeza. né? É bom, é o que eu Não, falo, é e isso equilíbrio, às né? vezes é inconsciente, né? Porque o cara vai escrevendo e nem sabe que aquilo ali é uma subordinada ou é uma coordenada. Então, É lá no verdade. inconsciente dele, de tanto, e isso consegue-se através da leitura. Você lendo, você consegue ter todas essas técnicas aí, sem ficar sabendo se é X, Y, Z, o nome do termo Exercitar, gramatical. né? Exercitando, É. né? Eu acho que todo o processo para você, professor, como é que eu consigo ter uma história melhor? Exercitando, lendo. Então, pessoas que escrevem bem possuem uma boa leitura, entendeu? Sim. Então, é um conjunto. A pessoa que tem uma boa leitura, ela vai escrever bem também, porque quanto mais você lê, você vai aumentando seu vocabulário, você vai conhecendo palavras novas, você vai conhecendo estilos diferentes de escrita, escritores, e ali você vai melhorando. Então é um Sim. equilíbrio, sabe? Não é separar, vou ficar só com a literatura, esquecer a gramática. Não, é um equilíbrio. Senão não existiria, porque é um equilíbrio, é importante isso, sabe?
E assim, Fábio, hoje Como eu tudo na queria vida, saber o né? seguinte, claro, como na vida. Hoje, você como professora, qual a mensagem que você deixaria para o jovem? Você já tem uma vivência, você já passou por vários lugares, você já encontrou diversos tipos de alunos. Então, qual a mensagem que você deixaria para aquele jovem que está ali tendo contato com a língua portuguesa de fato, né? Porque às vezes você tem um aluno na sua sala que ele gosta até de ler, né? Mas aí ele fica, tem uma timidez, tem aquela, ele se retrai mais. Às vezes você está ali, você pede, não, lê para mim aí o capítulo 6. Você sabe que ele tem uma boa interpretação, mas aí ele fica com vergonha, sabe? Então, isso a gente pode trazer para a escrita. Eu vejo aqui no Instagram pessoas que escrevem muito bem. Aí quando você pede para uma pessoa fazer um vídeo declamando o que ele escreveu, Bravo. ele trava, entendeu? Aí eu fico assim, não, a pessoa escreve um texto excelente e aí na hora que eu peço para ele pegar o mesmo texto e mandar a voz, ele não faz. Aí fica sem entender. Você sabe que o aluno ele tem aquele potencial. Você vê ali um texto que você fala, não, aqui é um texto Sim. de se mostrar mais, porque a escrita é isso, ela precisa ser mostrada. Você não vai escrever para guardar para você. Então, se você quer de fato, isso é muito importante. Se você quer de fato evoluir, se você quer de fato aprender, você precisa se mostrar. Não dá para ficar escrevendo mais um caderninho e guardando, porque o tempo vai passando, o seu caderninho vai acumulando, você vai comprar outro caderninho e vai ficar nisso, entendeu? Então, é aquela coisa, o Instagram está aí para isso, para você se divulgar, para você falar. Então, qual é esse recado que você É. daria para as pessoas que têm essa timidez? E você sabe assim, né, que geralmente os leitores eles são mais tímidos do que os escritores. Os escritores geralmente eles são bastante egocêntricos. Eles gostam de ficar no centro das atenções. Eles se fazem de tímido muitas vezes, né? Tem Mas os isso também, leitores né? não. Os leitores eles são mais retraídos realmente. Mas os escritores geralmente são bastante egocêntricos. A gente quer que todo mundo leia, a gente quer ser conhecido, quer vender pra caramba, quer viver disso, né? Mas enfim, agora para os alunos, quantas vezes que eu não cruzei que o pessoal fala assim, eu não gosto de português. Cara, não é uma questão de gostar. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, né, eu tenho 3 meninos, tenho 3 filhos. E quando eu tinha a idade do meu mais velho, o meu pai queria que eu tirasse a carteira de trabalho, que tirava com 14 anos. Uhum. Hoje em dia, eu não penso mais em ele tirar as carteiras de trabalho, porque o âmbito empreendedor hoje é muito grande. Então, Sim, você vai ter que se vender. Você vai ter que vender o seu produto, a sua inteligência, enfim, o que você for trabalhar. Você não pode mais ficar contando com o chefe. E como é que você vai se vender se você não sabe se comunicar? Então, não importa se você vai exatamente. ser um artista da língua, mas você vai trabalhar com a língua de qualquer forma. Mesmo se você for um cara que Eu for tenho trabalhar com a certeza. TI, como é que você vai conseguir clientes para consertar os computadores deles? A mesma coisa são os professores, né? Se você é um professor de interpretação, tem um laboratório, ele não fica, sabe? Não. Então, a avaliação pedagógica é essa. Quantas vezes eu já cheguei numa escola, eu novo, e aí a coordenadora ficava na sala, botava a cadeirinha lá na sala e ficava observando eu dar a minha aula, entendeu? Então ali ela avaliava o meu planejamento, avaliava a forma que eu falava, a forma que eu lidava com a turma. Então isso que você falou é essencial, a gente tem que ter essa visão, né? E assim, nossa live já está acabando, falta aí 30 segundos, rapidinho, né? Pois é, mas eu quero agradecer, Fábio, você pela presença, quero agradecer a todo mundo que Ah, eu participou adorei. aqui, que mandou mensagem. A gente está retornando com as lives, a gente deu um tempinho, mas a gente está retornando agora, então a gente vai trazer mais assuntos, mais temas, vamos trazer também aqui mais pessoas. A Leila, não sei Que se você está legal. na live ainda aí, mas manda esse recado para mim, a Leila está convidada para a nossa próxima live, então a gente vai convidar ela também, Eba! vai conversar um pouquinho, e vai ser legal, a gente vai estar tendo essa parceria aí.
E é isso. Muito obrigado,